O Alfredo Paulo, ele ele a todo momento ele se culpa, ele assume a responsabilidade dos conteúdos ali publicados e que os seus conteúdos teriam caráter difamatório. Mas quem acompanhou o Alfredo Paulo ao longo de mais de uma década no YouTube, onde ele fez sérias denúncias e muitas delas com bastante clareza, pois ele fez parte da cúpula da Igreja Universal por mais de 30 anos. Então, o que ele falava, o que ele dizia, tinha muita verdade, e isso estava muito claro. Mas quando o Alfredo Paulo ele pede perdão pelo conteúdo produzido e assume a responsabilidade, ele se auto-intitula mentiroso. Porque se você faz um vídeo, produz um conteúdo de caráter esclarecedor e de denúncia, e depois você diz que aquele vídeo é uma inverdade, tinha apenas o caráter de difamar, então será que Alfredo Paulo é um falso profeta? E quando o Alfredo se coloca nessa posição de falso profeta por proferir mentiras ou inverdades, automaticamente ele assume que Edir Macedo está correto em todas as suas posições, posturas e condutas no que diz respeito à vida espiritual e principalmente a questão financeira, como é tratada pela Igreja Universal. E o que me chama a atenção nisso tudo é o fato do Alfredo preferir viver calado, emudecido e ser visto como falso profeta. É isso que não me caiu a ficha até o momento. Será que era isso que Alfredo Paulo almejou para a sua vida? E depois de décadas ou década denunciando as mentiras da Igreja Universal? Era assim, é assim que no final ele quer ser visto e lembrado por todos que o acompanhavam? Outra questão que me chama a atenção aqui, quando Alfredo ele pede perdão pelo conteúdo produzido, é que ele me passa a sensação de ser um homem sem palavra e sem caráter. Será que é assim que Alfredo quer ser visto e lembrado por todos aqueles que o seguem e que o seguiam? Mas eu também quero trazer aqui para os senhores alguns posicionamentos da Bíblia, alguns posicionamentos de profetas, de homens do passado, diante de ameaças. Imaginem os senhores se Moisés, ao ser chamado por Deus para falar com Faraó, e depois de tudo que Faraó, há mais de 400 anos, escravizando o povo dele, se sentisse acuado, com medo, e ali sendo perseguido pelas carruagens de Faraó, resolvesse. Não, 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 olha, eu acho que eu falei besteira com o Faraó. Não, o Faraó não está tão errado assim em, em escravizar, não. Imagine se Moisés não compreendesse a essência do seu chamado e resolvesse recuar, cedendo espaço às ameaças de Faraó. Imagine se Moisés comportasse como um covarde. Imaginem os senhores. O povo não estaria liberto. O povo não estaria livre da escravidão do Egito. Imaginem os senhores se Elias resolvesse não denunciar as falcatruas de Jezabel. Imagine se Jeremias resolvesse não denunciar o que os falsos profetas, os sacerdotes faziam dentro do templo. Imagine se eles ficassem calados e emudecidos. Observaram a luta entre o bem e o mal, como ela é constante? Lembrem-se da visão de Estevão, ao enxergar e ver a glória de Deus, ao ver a glória resplandecendo diante dos seus olhos numa belíssima visão.
E ali os sacerdotes, os homens daquele judeus, ameaçando apedrejá-lo e pediram para que ele se calasse. Imagine se ele se calasse. A Estevão não se cala e é morto a apedrejadas. Imaginem os senhores, se Jesus resolvesse, no momento em que estava sendo julgado junto com Barrabás, resolvesse dizer que, olha, Roma me perdoa, Roma eu errei, sacerdotes, fariseus, saduceus, eu errei, eu menti contra vocês, eu blasfemei contra vocês. Imagine se Jesus recuasse. Imagine se Paulo recuasse. Imagine os senhores se os apóstolos recuassem diante de ameaças, diante das perdas. E olha que Jesus já havia sido ameaçado inúmeras vezes, caçado inúmeras vezes. A trama contra ele estava acontecendo e acontecia e aconteceu inúmeras vezes. E ele sabia disso. Imagine se recuasse. Imagine se Tiago recuasse. Todos eles sofreram e pagaram um preço caríssimo por não recuar. Agora eu quero compartilhar com vocês uma mensagem da Bíblia que está escrito nas cartas, na segunda carta de Timóteo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Paulo fala sobre consciência limpa. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu não sei se esse vídeo vai chegar ao Alfredo, mas eu queria dizer uma coisa para Alfredo. Para você, Alfredo. Aliás, uma parênteses aqui. Você lembra, Alfredo, de uma vez que eu liguei para você pelo WhatsApp, na época que você estava dando entrevista para a emissora lá em Portugal? Já depois de muito você andar naquela emissora em Portugal, e eu comecei a analisar as suas andanças por lá. Nada contra as jornalistas que te deram espaço e apoio naquele momento. Mas lembre-se de quando eu te falei, naquela ligação. Eu disse o seguinte, Alfredo, essa emissora, ela está sugando você e o teu filho. Você lembra disso, Alfredo? Que eu te falei numa ligação? Eu falei, rapaz, com todo respeito e humildade, cuidado com televisão. Eles estão te usando para ganhar audiência. Lembra disso, Alfredo? Eu lembro. E acredito que você lembrará dessa ligação também. E você me ignorou. Cadê a emissora para ficar do seu lado agora?
Cadê a emissora para te dar amparo agora? Mídia é isso. Televisão é isso. Agora você ficou só. Então, duas coisas na sua atitude e postura nesse vídeo me fazem refletir. A primeira é de que você seria um falso irmão e de que o Edir Macedo é um homem de Deus. E a segunda, que é a mais importante. Assim como Moisés foi perseguido por Faraó, como Elias foi perseguido por Jezabel, como Jesus foi perseguido pelos sacerdotes, por Roma, como os apóstolos foram perseguidos pelos falsos judeus, como eles foram perseguidos pelos soldados romanos, assim como Estevão foi apedrejado por falsos irmãos, assim como Paulo, todos os apóstolos, João vai ser posto em cárcere, foram perseguidos por esses falsos. Isso me faz refletir o seguinte: a prática continua a mesma nos dias atuais, que é ameaçar para silenciar. Assim como todos eles não se curvaram perante, diante, frente às ameaças de Satanás, você não deveria ter se curvado. Esse vídeo não é para te condenar, para te acusar, mas é apenas para fazer você refletir na sua atitude como cristão. Todos esses homens que eu relatei, eles padeceram, sofreram até o fim para levar a verdade, custasse o que tivesse que custar. Jesus foi morto, João foi aprisionado, inclusive foi posto em óleo fervente, diz a história, né? Diz muitos teólogos, que ele foi colocado, que era tido como João imortal, não morreu, estava aprisionado, escreveu as cartas. A Bíblia, Alfredo, que você lê, que você tem debaixo dos braços, que você tem em suas mãos, ela só está em suas mãos porque alguém morreu para que ela chegasse viva até hoje. Se a Igreja de Jesus ela permanece e te alcançou através da misericórdia, é porque alguém morreu para que o evangelho avançasse. E Paulo deixa muito claro para Timóteo: sofre comigo. Não te envergonhes do meu sofrimento. Paulo, aliás, Alfredo, reveja os seus conceitos. Não aceite a ameaça. Se tiver que ir para a prisão por defender o evangelho, vá com honra e glória. Se tiver que passar fome, passe fome com honra e glória. Aqui na terra, irmão, é assim. Não existe, Alfredo, acordo com Satanás. Não existe acordo. Ou nós o derrotamos, ou nós compactuamos com o que Satanás quer. Eu espero que você reveja onde você caiu, onde errou. Nós sabemos muito bem as motivações, que isso ficou muito bem claro no vídeo que você fez. E, inclusive, eu vou citar aqui a frase que minha esposa assistiu o teu vídeo e ela deixou para mim. Ela disse o seguinte: Alfredo, esse vídeo do Alfredo está me parecendo mais um pedido de socorro. Alfredo está pedindo socorro nesse vídeo. E é assim que eu te vejo, irmão. Não estou aqui para te condenar, não. Mas também não se comporte como covarde. Seja processado, pague o preço, porque isso é evangelho. Aí, lá em Apocalipse diz: mas quem são esses, Senhor, que estão vindo aí? Ah, esses aí são os que lavaram as vestes com sangue. Sofreram. Ser cristão aqui, Alfredo, é sofrer. Ser cristão, Alfredo, é padecer. Eu acho que te falta ler o Novo Testamento.
Eu acho que te falta ser tocado pelo Espírito. Eu acho que te falta nascer de novo. Eu acho que te falta esse espírito de bravura, que é não se render a ninguém. E principalmente ao bispo dessa igreja. Sinceramente, eu vejo com muito pesar a sua atitude. Repito, não te julgo, não te condeno, até porque poderia ser qualquer um de nós no seu lugar, mas comporte-se como um cristão verdadeiro e um valente da fé. Lembre-se do que aconteceu com Daniel por não aceitar se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Foi jogado a, para ser devorado pelos leões. Mas ele tinha certeza absoluta e convicção de que a sua opinião, de que a sua postura era correta, era certa. Por isso não aceitou acordo. Então, não aceita fazer acordo não, irmão. Não aceita não. Não aceita ser vergonha para o evangelho não, Alfredo. Você está numa batalha espiritual, mas você aceitou a se entregar numa batalha carnal. Todo mundo acompanhou o teu sofrimento. Inclusive, eu te mandei uma mensagem falando sobre a sua esposa, mandando os meus pêsames. Eu sei o quanto é difícil perder a família, ter uma família dilacerada, mas isso faz parte do mundo. Mas o que você deve se preocupar, Alfredo, é com o futuro, é com a tua vida eterna. O ato de compactuar com Satanás aqui, ele pode ter sérias consequências no futuro, na tua vida espiritual. Então fica aqui essa mensagem para você, Alfredo Paulo, e para todos que, assim como Alfredo, também se sentem ameaçados dentro das suas denominações, dentro dos seus lares, por defender o evangelho contra os falsos profetas. Que Deus abençoe. Fica aqui esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.